Abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 4. Vamos ler exatamente o chamado de um homem, o chamado de Deus. O chamado de Deus na nossa vida é sempre uma crise involuntária. Não é a gente que escolhe Deus, é Deus que escolhe a gente. E o chamado dele gera uma crise na nossa vida, involuntária, porque quem faz é Deus. É exatamente o que a gente vai ver aqui. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Até aqui, que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vem falar conosco, Pai. Vem nos abençoar, Pai. Vem trazer entendimento, esclarecimento, crescimento, revelação da tua palavra. E que essa palavra não seja apenas algo que nós estamos ouvindo, mas que ela produza uma prática, uma ação, que ela seja praticada nas nossas vidas, para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Quero que você aperte a mão do seu irmão e diga para ele: meu irmão, seja uma bênção. Amém? Quem aqui, querido, já mudou de casa várias vezes na vida? Quem é que já mudou? Já mudou até de estado? Várias vezes na vida você mudou. Será que tem alguém aqui que ainda hoje mora na casa que nasceu? Meu Pai do céu, tem uma aqui, outra lá, mais uma. Há quanto tempo vocês moram onde vocês? 20 anos? 31? 25? 50? Meu Pai do céu. Olha só, especialmente essas pessoas que moram na casa que nasceram até hoje, nunca saíram da casa que nasceram. Se Deus te pedisse para sair dessa casa, para ir para uma outra cidade, para um outro lugar, seria fácil para você? Seria fácil para você? Abraão, queridos, vivia 75 anos numa mesma terra. Não vou dizer que ele morava na mesma casa, porque ele antes morou em Ur, e Ur ele foi para Harã, que é bem pertinho, mas ele vivia numa mesma terra há 75 anos. E quando a gente mora muito tempo num mesmo lugar, numa mesma cidade, numa mesma casa, fica difícil a gente querer mudar isso. Quem concorda comigo? Fica difícil você querer, porque você fica acostumado com aquilo. Você fica ali adaptado, enraizado, naquela maneira de conhecida de viver já naquele lugar. Às vezes, querido, nós até resistimos para ir para um lugar melhor. Eu me lembro quando meu pai era vivo, e a gente viveu 35 anos no Meia. Eu saí do Meia com 35 anos, e a gente dizia para o pai: pai, vamos mudar, vamos para a Zona Sul. Ele dizia: eu não saio do Meia, no Meia eu vou morrer. E morreu lá mesmo.
não é? Mas eles dizem, mas vamos para a Zona Sul, vamos, naquele tempo a gente dizia, vamos morar na Praia da Freguesia, na Ilha do Governador, era um lugar maravilhoso. Hoje eu não sei, não vou lá há muitos anos, não sei como é que é, né? Mas nós vemos, querido, que isso às vezes, né, até essas pessoas, quando vão tirar as pessoas que estão nas encostas, para levar para uma casa, elas não querem ir. Elas preferem ficar ali, naquela casinha simples, humilde, do que morar lá não sei aonde, né? Elas preferem, porque as pessoas se agarram à casa, ao lugar, não é? Para alguns de nós, hoje, seria muito esquisito sair do Rio de Janeiro. Para quantos aqui seria difícil você sair do Rio de Janeiro e morar em São Paulo? Alguém ia dizer, Deus me livre. Alguém está dizendo aqui que é maravilhoso morar em São Paulo. Cada um, né? Mas nós vemos aqui, querido, estou falando dessas coisas para a gente se contextualizar aqui ao que está acontecendo. Uma crise foi estabelecida por Deus, aquilo que eu estava falando para você. Aparentemente, tudo corria bem na vida de Abrão. Ele vivia na santa paz, era casado, não é? Ele não tinha filhos. Aí Deus chama Abraão para sair da sua terra, da casa do seu pai, da sua parentela, e ir para uma terra que Deus ainda ia mostrar para ele, e ele nem sabia qual seria essa terra. E Deus disse, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, você vai ser uma bênção. Então aqui, querido, nós temos um exemplo de uma crise involuntária. Não foi Abraão que criou a crise, foi Deus. Não é? Porque Deus chamou ele, Deus olhou para ele, escolheu ele para um propósito, para ser o pai da nossa fé. Então Deus escolheu ele. Queridos, quando Deus nos escolhe, Ele cria uma crise na nossa vida. Amém, queridos? Porque nós temos uma maneira conhecida de viver, e de repente Deus entra, não é? Por isso que eu disse aqui agora mesmo, todo chamado de Deus é involuntário. Eu não estou aqui porque eu escolhi estar aqui. Deus é que me escolheu. Amém? Me tirou de dentro de um consultório e me botou aqui. Deus não tinha ninguém melhor, mais disponível. Deus é que nos escolhe, querido. E quando Ele nos escolhe, Ele cria uma crise na nossa vida. Amém? Por quê? Porque a gente está acostumado com uma maneira de viver, uma maneira de ser. Até quando a gente aceita Jesus Cristo, querido, Deus te chama e Ele entra na tua vida, não é uma crise? E agora o que eu vou fazer com o cigarro? E agora o que eu vou fazer com as 3 namoradas que eu tenho? E agora o que eu vou fazer com aquele dinheirinho que vinha por fora? Está entendendo? Quando Deus entra na nossa vida, querido, Ele cria uma crise. Amém? Quem é que passou por isso? Né? Todos nós. Então, querido, Deus falou com Abraão, que tinha um propósito com a vida dele, que tinha um plano com a vida dele. E sempre que Deus fala conosco, queridos, tem 2 lados. Tem um lado que é bom, que é positivo, que vai trazer algo bom para a nossa vida, que vai trazer um propósito de Deus, que vai trazer um plano de Deus, que vai trazer promessas de Deus. Mas por outro lado, tem um outro lado que é desafiador, que vai exigir de mim fé, vai exigir de mim coragem, vai exigir de mim alguma ação que eu vou ter que ser meio ousado, vou ter que ser meio radical, eu vou ter que, né? Deus tinha um propósito com a vida de Abraão, queria fazer dele uma bênção. Eu queria que você sacudisse, a pessoa que está do seu lado é para sacudir.
Deus tem um propósito com a tua vida. Você não está aqui à toa, você não está aqui sem querer, você não está aqui porque alguém trouxe você. Você está aqui porque Deus tem um propósito com a tua vida, Deus tem um plano com a tua vida, Deus te escolheu para fazer de você uma bênção. Amém? Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Deus tinha um propósito com a vida dele, como ele tem com a nossa. Havia algo a que ele devia pertencer, a algo que fazia parte do plano de Deus com a vida dele. Mas para esse plano de Deus se mover, melhor dizendo, para esse plano de Deus acontecer, se concretizar, Abraão teria que se mover para esse propósito, para esse plano, para aquilo que Deus queria, que lhe pertencesse, uma terra, uma nação, um filho. Amém, queridos? Você entendeu? Não é? Deus tinha um plano e Deus tem para você. Mas para Abraão experimentar, vivenciar, concretizar esse plano, Abraão tinha que se mover para onde Deus estava apontando para ele, para onde Deus estava sinalizando para ele, para onde Deus estava indicando para ele. Por um lado, querido, era algo maravilhoso, era algo altamente atraente, ser uma bênção, ser um abençoador, contar com a proteção de Deus. Alguém gostaria de contar com a proteção de Deus? Quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar, deixa que está comigo. Ou seja, contar com a bênção de Deus. Mais tarde Deus falou, eu vou te dar um filho, vou fazer de você uma nação. Então, querido, por um lado, é maravilhoso ser uma bênção, ter a bênção de Deus, ser um abençoador. Mas por outro lado, para ele que estava há 75 anos num lugar, numa terra, na casa do pai, ia exigir dele fé, ia exigir dele coragem, ousadia para se abrir para algo novo na vida dele. Ele certamente teria que vencer resistências pessoais, resistências geográficas. Ah, Deus, eu vou para onde o Senhor mandar, mas não me mande para São Paulo. Amém? Tem gente, Deus me manda, mas me manda para Miami. Não é verdade, querido? Não é? Então ele teria que vencer resistências pessoais, geográficas, resistências de família, não é? Ele teria que ter força para sair, para partir, não é? Para se desapegar do que ele tinha, para algo que Deus ainda ia dar para ele. E hoje Deus quer fazer o mesmo comigo, quer fazer o mesmo contigo, Ele quer fazer o mesmo com cada um de nós. Ele quer que cada um de nós sejamos uma bênção em Jesus Cristo. Diga amém. Para isso Ele nos deu uma nova identidade, para isso nós somos uma nova criatura, para isso Ele nos deu um novo pertencimento. Nós hoje não somos criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus. Aperta a mão do teu irmão, meu irmão, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Amém, queridos? Hoje o Espírito Santo está trabalhando em cada um de nós, para nós realizarmos as obras que Ele já preparou de antemão para nós. Então, tudo que Deus está fazendo na minha vida, na tua vida, na nossa vida, no meio de tudo que a gente está enfrentando, Deus está nos preparando para um propósito que Ele tem para a nossa vida. Algo que vai nos pertencer, que é dEle para nós. Amém? Mas para isso Abraão tinha que sair da terra dele, tinha que se desligar. Então, querido, na vida de todos nós, que somos cristãos, homens e mulheres de Deus,
Todos nós vamos passar por algum momento que vai exigir de nós uma fé, uma confiança no que Deus está prometendo, no que Deus está falando, no que Deus está dizendo, no que Deus está falando para você. Todos nós vamos viver algum momento que a gente vai ter que vai sair da comodidade, não é? Daquilo que eu estou acostumado, de uma maneira conhecida de viver, de um quadrado que eu vivo. Então, nós que vivemos pela fé, nós que somos cristãos, então o Espírito Santo está fazendo uma obra, essa obra que Ele está completando é exatamente isso, não é? Para nos mover para esse lugar onde Ele quer que a gente seja essa nova criatura. Então, Abraão, para viver isso, ele precisava se mover para onde Deus o estava chamando. E versículo 4, tem aqui uma expressão que hoje os jovens falam muito, né? Diz a palavra aqui que partiu, pois Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Já escutou algum? Né? A turma jovem aí diz aí, chega para você, não diz tchau mãe, tchau pai, partiu. Não é mesmo? Versículo 4 diz, partiu, pois, como lhe ordenara o Senhor. Se nós queremos ser uma bênção, quem quer ser uma bênção? Amém. Se nós queremos buscar esse propósito que Deus tem com a nossa vida, aquilo para qual Ele nos escolheu, se nós queremos viver aquilo que Deus tem para nos pertencer, na nossa vida pessoal, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, na nossa igreja, nessa situação que você enfrenta hoje, Deus, em primeiro lugar, precisa encontrar em nós o que Ele encontrou em Abraão: fé. Amém? Diga para o seu irmão, fé. Ele precisa encontrar em nós confiança na palavra de Deus, confiança no que Deus está nos prometendo, confiança no que Deus está falando, que Ele está dizendo, confiança, fé e confiança naquilo que Ele nos chama a pertencer. Amém, queridos? Deus está falando com você no meio dessas situações várias que você vive, que Ele tem um plano, com um propósito. Talvez você não enxergue nada nessa hora, como eu também não enxergava lá atrás há muitos anos, mas Deus tem um plano, Ele tem um propósito, Ele sabe o que é que Ele fez quando te chamou, Ele sabe o que é que Ele fez quando Ele te escolheu, e Ele tem um plano e um propósito para você. Amém? Primeiro lugar, eu preciso acreditar nisso. E agora você pergunta para o teu irmão, falando sério, você acredita que Deus te escolheu para um propósito? Vai, pergunta para o teu irmão. Você acredita que Deus te chamou porque Ele tem um plano com a tua vida? Porque Ele tem um propósito para a tua vida? Porque Ele tem algo que Ele quer realizar na tua vida, que não quer realizar na vida dos outros? Na tua vida é uma coisa, na vida do outro é outra coisa. Amém? Em primeiro lugar, Deus precisa encontrar em cada um de nós fé, confiança. Deus me chamou para isso. Mas por que eu estou no meio dessa encrenca? Deus me chamou para fazer o que eu estou fazendo. É fácil? Foi fácil para Abraão? Ah, você vai ser uma grande nação. Ele nem filho tinha. A mulher que ele tinha era estéril. Amém, querido? Então, muitas vezes, quando Deus nos chama, o cenário que a gente tem é só de impossibilidades, dificuldades, problemas. Então, primeiro, Deus hoje, para fazer o que Ele quer fazer na tua vida, sacode outra vez. Deus tem um propósito com a tua vida, é para sacudir, é para não deixar dormir. Primeiro, Ele precisa encontrar em você fé, confiança no que Ele tem falado com você. Segundo, queridos, primeiro tem que ter fé. Sem fé? Segundo, Ele precisa encontrar em mim abertura. Ele precisa encontrar em mim disponibilidade. Ele precisa encontrar em mim abertura para Ele fazer mudanças.
para Ele indicar o meu caminho. Por que que às vezes Ele precisa encontrar em mim? Você hoje está disposto a passar por uma mudança de planos? Pergunta isso para o teu irmão. Está disposto a passar por uma mudança de planos? Você quer uma coisa, imagina uma coisa, tem sonhado uma coisa, tem esperado uma coisa, e de repente Deus chega e diz, não é nada disso, o negócio é para cá. Não é com esse que você vai casar, não. Eu tenho muito melhor para você. Deixa de ser bobo e ficar olhando para esse otário que está aí na tua frente. Agora já não é Deus que está falando, não, é o pastor. Amém, queridos? Você é uma pessoa aberta para, de repente, Deus mudar todos os teus planos? Vai, pergunta para o teu irmão. É para conversar com ele. Porque olha só, querido, em geral, a gente puxa para a nossa sardinha. Né? Eu quero, não, meus planos. Eu puxo para cá. Mas às vezes o que Deus quer não é para o que eu estou puxando, é para cá. Ele tem mudança de plano, ele tem. Então eu tenho que ser uma pessoa cabeça aberta. Cabeça aberta. É isso que você quer, é isso que você está acostumado, é isso que você tem vivido, mas não é mais isso que eu quero para você. Agora eu quero te levar por aqui, por um novo caminho, por uma outra terra, quero fazer outras coisas. Deus precisa encontrar essa liberdade na gente, querido, essa flexibilidade na gente. Mas o que Ele encontra na gente às vezes? Resistência, vocês disseram aí. A gente às vezes é inflexível, a gente é rígido. Às vezes nós fazemos oposição ao que Deus quer. Não queremos o que Deus quer, queremos o que nós queremos. Queremos as coisas da nossa maneira conhecida de viver, nós queremos as coisas seguras, confortáveis, convenientes. Deus queria trazer um novo tempo para Abraão. Querido, novo tempo aos 75 anos de idade é tudo de bom. Não é verdade? Aos 75 anos de idade, viver um novo tempo é tudo de bom, não é, Ivone? Não é verdade, Ivone? Viver um novo tempo é tudo de bom, o que Deus queria. Amém, queridos? Deus tinha algo novo para o seu povo, tinha algo novo para a nação que Ele ia formar. Presta atenção nisso aqui, queridos. Mas tudo dependeria desse primeiro passo de Abraão, desse passo inicial de sair, desse passo inicial de partir, de voluntariamente, com a vontade dele própria, largar, romper com os padrões já estabelecidos há anos na vida dele. Não é? A mesma coisa, querido. A gente vive no mundo, vive o padrão do mundo, tem os costumes do mundo, fala como o mundo, tem os vícios do mundo. Jesus entra na nossa vida e a gente tem que largar as coisas do mundo, largar os vícios do mundo, largar aquela maneira de falar do mundo, largar aquela maneira de pensar do mundo. Amém, queridos? Não é a mesma coisa. Então Abraão tinha que deixar algo para trás e se mover para algo novo na frente. Abraão teria que seguir para frente, teria que avançar, prosseguir. Viriam desafios? Vários, queridos. Viriam muitos desafios, mas Deus lhe deu promessa. No capítulo 15 diz, eu vou ser o teu escudo, e o teu galardão vai ser sobremodo grande. O propósito que eu tenho para você é grande, né? Tem algo para você que vai pertencer só a você, que não vai ser para ninguém. Então, queridos, alguns de nós aqui hoje estamos como Abraão. Não é? Deus tem um propósito com as nossas vidas, mas nós precisamos nos mover para esse propósito. Nós precisamos avançar para esse propósito. Amém? Uma pergunta, será que você está pronto para isso?
Será que você está disposto a isso? Amém, queridos? Então, Abraão precisava dar esse primeiro passo, e eu hoje, se eu quero me abrir para o plano, o propósito, porque o plano que Deus tem com a minha vida, o propósito que Ele quer realizar com a minha vida, se eu quero me abrir para isso, eu tenho que dar esse primeiro passo, eu tenho que mover para onde Ele está me indicando, para onde Ele está me chamando, para onde Ele está me direcionando, amém? Eu preciso dar esse passo para frente. Então, prega para o teu irmão agora, com carinho, com amor, deixa para trás, o que para trás ficou. Deus tem algo melhor pela frente para você. Profetiza para ele, Deus tem dias melhores para você. Olha a cara de incredulidade que você faz. Está acreditando nisso? Deus tem dias melhores para você. Deixa para trás o que para trás ficou. Vida que segue, vai em frente, avança, prossegue, não vai ser mar de rosas, não, vai ter desafio, vai ter luta, mas lá na frente está o que Deus tem para você, tem o propósito de Deus, tem o plano de Deus, tem a provisão de Deus, tem a bênção de Deus. Então, alguns aqui, queridos, o que precisamos? Largar esse passado, largar isso que acabou, deixar para trás. É difícil, minha gente? É muito difícil, não é fácil não, mas nós precisamos deixar e avançar, amém? Mas na Bíblia, queridos, tem um outro personagem, que o movimento dele é exatamente o oposto. O movimento dele é exatamente o contrário. Lucas 15, que a gente leu aqui. Pega lá, é rápido. Lucas 15, parábola do filho pródigo, maravilhosa. Lucas 15, do versículo 11 ao versículo 20. Isso mesmo. Lucas 15. Continuou, Jesus estava pregando. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, olha aí, partiu uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo absolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se foi, se agregou a uma das cidades, um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Olha o momento do cair em si. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha só como é que a crise acontece. Então, caindo em si, disse. Do que ele se lembrou, queridos? Que ele tinha um pai. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Então, olha aqui, queridos. Esse pai tinha um propósito com esse filho. Tinha um plano com esse filho. Tinha algo que ia pertencer a esse filho. Mas esse filho se perdeu desse propósito. Esse filho se confundiu, se equivocou, se enganou desse pertencimento que ele tinha a esse pai. Quem aqui já se perdeu, queridos? Quem aqui já fez escolhas equivocadas?
fez escolhas que você se arrependeu, fez escolhas que você diz, meu Deus, que engano que eu cometi. Foi isso que aconteceu com esse rapaz. Mas no versículo 17 diz que ele caiu em si, ele recobrou o juízo, não é? Ele recuperou a razão. Olha só, querido, esse rapaz, ao contrário de Abraão, estava vivendo uma crise criada por quem? Por ele mesmo. Não é? Diga para o seu irmão, meu irmão, você já criou muita crise na tua vida. Chegou a hora de Deus resolver as tuas crises. Amém? Ele estava vivendo uma crise estabelecida por causa das escolhas dele, as decisões dele e tudo isso. E as crises, querido, elas nos colocam muitas vezes num estado de espírito que nos fazem refletir. Faz a gente pensar. Faz você parar para pensar o que é que está acontecendo. Já aconteceu isso com você? Eu quero ficar sozinho. Não, eu vou andar para pensar. Não quero falar com ninguém, eu quero ficar sozinho. Me deixa um pouco sozinho, porque eu preciso pensar. O que é isso? É uma pessoa que está vivendo uma crise. Só que essa crise está fazendo ela pensar. Está fazendo ela lembrar que ela tem um cérebro. Caramba, que mancada que eu dei. Caramba, como é que eu fiz isso? Como é que eu falei isso? Não é? As crises, muitas vezes, meu querido, nos levam a reconhecer nossas burradas. Quem aqui já fez uma burrada? Né? Caramba, que burrada. Amém, queridos? Agora, presta atenção, esse rapaz caiu em si, que ele tinha errado. Para ele ver o propósito de Deus na vida dele, o plano de Deus na vida dele, o lugar que lhe pertencia pela vontade de Deus ou pela vontade do Pai, o que ele teria que fazer? Abraão, para experimentar o propósito de Deus, tinha que ir para frente. O filho pródigo, para viver o propósito de Deus, tinha que fazer o quê? Voltar. Voltar para a casa de quem? Do Pai. Ele teria que voltar para refazer o caminho. Queridos, é fácil voltar para consertar o que você fez errado? Você que já errou. É fácil você voltar para consertar algo que não acabou bem? Algo que não foi bem resolvido? Para Abraão ir para frente, exigia dele o quê? Fé, coragem, ousadia. Diga para o teu irmão, a tua cara. Uma pessoa que tem fé, que tem confiança em Deus, vai, prega para ele, que tem coragem, que tem ousadia, que não fica agarrado ao que passou, mas que vai para frente. Amém? Abraão precisava disso. Agora você, para voltar para trás, redundância, né? Você voltar atrás para consertar uma burrada que você fez, quem já fez uma burrada? Só eu e a Maria das Neves, o resto... Para voltar para você reconhecer que tomou decisão equivocada, eu gosto dessa palavra, equivocada. A Marina falava muito no discurso dela, né? Que, não vou falar isso, é outra coisa, não tem nada a ver. Ela falava de uma outra aí que tinha decisões equivocadas. Não estou fazendo discurso político aqui, não. Mas reconhecer que você tem que voltar, que você... Olha só, você fez, mas fez muito mal feito o que você fez. E não é ninguém que está dizendo isso para você, é você falando para você mesmo. Que burrada que você fez, hein? Que coisa mal feita, né? Voltar para trás, querido, é fácil? Não. É difícil, porque exige da gente o quê? Não é coragem, não. Coragem é para ter fé.
Humildade. Reconhecer o erro. Pedir desculpa. Se retratar com alguém, me desculpe, me perdoa, estava de cabeça quente, falei o que não devia, fiz o que não devia, me desculpe, eu estou aqui trazendo um presente para você. Eu sei que você já fez isso várias vezes, não é? Então, querido, aonde, ou melhor dizendo, onde você está hoje? Ou eu estou caminhando para frente, para buscar o que Deus tem para mim, lá na frente, ou eu estou voltando atrás para refazer um caminho, para consertar algo que ficou errado lá atrás, algo que acabou mal lá atrás. Então, querido, quando a gente não tem fé para avançar, para acreditar que Deus ainda tem algo melhor para mim, quando a gente não tem essa fé de Abraão, de ir para frente, e sem saber para onde Deus está te levando, ou quando falta na gente humildade para cair em si, para consertar alguma coisa, a vida para. A graça de Deus não nos alcança. Você não vê as bênçãos de Deus, porque você está fora do lugar que te pertence, do lugar que você devia estar. Se eu devia estar indo para frente, avançando, prosseguindo, apesar de tudo, e estou aqui parado, não vou, daqui ninguém me tira, daqui não saio, você está parado, não vai ver bênção nenhuma, só fica reclamando, só fica murmurando, só fica se queixando, não vai ver nada acontecer. Se por outro lado você também não retorna, não tem humildade de chegar para alguém e dizer, me perdoa, me desculpa, quero me consertar com você, quero viver um bom relacionamento com você. Se eu não tenho essa humildade, a minha vida também para. A minha vida para e nada acontece. E assim está a vida de muita gente, queridos. Nem está indo para frente, para buscar o que Deus tem, nem está indo para trás para consertar o que precisa ser consertado. Amém, queridos? E a gente tem exemplos, como Abraão e o filho pródigo, queridos, na palavra de Deus, de pessoas que tiveram que avançar, tiveram que se lançar. Moisés, tira o meu povo do Egito. Olha a crise estabelecida. O que Moisés diz? Quem sou eu? Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Gideão ficou procurando quem era o homem valente. Vai nessa tua força e vence os filisteus. Olha a crise estabelecida, queridos. Jeremias, dispõe-te, desce à casa do oleiro, lá eu vou falar com você. Então, queridos, às vezes, para que o propósito se cumpra, a gente tem que avançar. Então, prega para o teu irmão, está na hora de avançar, está na hora de prosseguir, está na hora de continuar, está na hora de olhar para frente. Mas a Bíblia também tem exemplos de outros, queridos, que tinham que retornar. O filho pródigo, para ele voltar a ter um lar, ele tinha que se encontrar com o pai. Ele tinha que se consertar. Ele já foi pelo caminho, dizendo, meu pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, não me trata mais como filho, deixa eu ser só um trabalhador aqui. Ele foi se retratar com o pai. Elias, querido, quando entrou na caverna, Deus teve para tirar ele lá de dentro, foi uma dificuldade. O que fazes aqui, Elias? O que foi que Deus falou para Elias? Vai e volta ao teu caminho. Vai ungir o rei da Síria,
vai ungir Eliseu, vai e volta a fazer o que tu estava fazendo antes de ter essa crise aí. Amém, querido? Quem é que a gente falou aqui nesses dias, muito, querido? Quando leu o livro de Filemon, quem é que tinha que voltar? Quem? Onésimo. Onésimo roubou de Filemon. E Paulo disse, vai lá e se conserta com Filemon. Volta lá. Quem é que já roubou? Ninguém. Quem já subtraiu uma nota de alguém, o marido, a esposa, a filha, o filho, já subtraiu? Ninguém, né? Esposa, vai lá e diz assim, querido, eu subtraí essa nota de R$100 da sua carteira, estou devolvendo. Mulher faz isso, minha gente? Faz nada. E homem faz isso? Porque tem homem que subtrai da mulher, né? É pior ainda. Então, queridos, a gente tem exemplo de pessoas que tiveram. Quem lembra da igreja de Éfeso, no Apocalipse, o que Deus mandou ela fazer? Hein, gente? Apocalipse, igreja de Éfeso. O que Deus mandou a igreja fazer? Voltar ao primeiro amor. Então, querido, para mim ter o propósito de Deus, às vezes eu tenho que ter ousadia, coragem, fé para avançar. Deu tudo errado até agora, mas eu vou avançar, porque Deus tem um plano, tem um propósito, é essa direção que Ele está me dando, é o que Ele está mandando eu fazer. Amém. Mas às vezes eu tenho que ter, o que o Espírito Santo está falando comigo vai lá e se conserta com fulano. Vai lá e pede perdão. Vai lá e se retrata com ciclano. Vai lá e acaba bem aquilo que acabou mal. Amém? Então você vê aqui, queridos, para que o propósito de Deus se cumprisse, não dependia de Deus. Dependia de quem? Nesses dois casos que eu falei. Abraão e filho pródigo. De quem dependia o propósito, o plano de Deus se cumprir na vida deles? Deles mesmos. Deles assumirem a responsabilidade, um de se mover para diante e o outro de se mover para trás. Amém? Às vezes, querido, ir para frente é um movimento positivo e às vezes ir para trás também é um movimento positivo, porque vai consertar alguma coisa que ficou mal acabada. Amém? Enquanto isso não acontece, nada muda. Amém? Então eu volto a perguntar essa pergunta que está aí na tela: onde você está hoje? Pergunta para o teu irmão, tu está indo para frente ou está voltando para trás? Pergunta aí para o teu irmão, vai, cutuca ele, para onde é que tu está indo? Está indo para frente ou está voltando para trás? Olha aqui, talvez aconteça com você o que acontece comigo. Existem situações na minha vida que eu estou indo para frente. Mas existem situações na minha vida que eu tenho que voltar atrás. Alguém aqui está vivendo isso ao mesmo tempo? Não, tem coisa que eu estou indo para frente, graças a Deus. Mas tem coisa que eu preciso consertar lá atrás. Amém, queridos? Não é? Então, é uma coisa que a gente tem que se perguntar, onde é que eu estou hoje? Para se mover, alguns têm que ir para frente. Para se mover, alguns têm que voltar atrás. Eu queria que você parasse um momento aí, refletisse, identificasse aonde você está hoje. Eu estou prosseguindo, avançando, eu estou consertando alguma coisa? Ou será que eu estou parado, reclamando, murmurando, me queixando, acusando, culpando, condenando? Onde é que eu estou hoje? Eu estou me movendo para frente ou estou voltando atrás? Ambos são movimentos positivos, querido. Identifique isso aí em alguma área da sua vida.
Faço uma outra pergunta para você. Quanto você quer isso? Quanto que você quer isso? De ir para frente ou ir para trás consertar alguma coisa? O quanto você quer isso? Queria avaliar isso um pouco. Isso pode ser difícil, pode ser muito difícil, ou pode ser impossível. Quantos aqui que o desafio que Deus está mostrando para você é difícil? Levanta a mão. Quantos aqui é muito difícil? Para quantos aqui é impossível? Graças a Deus. Há algo que você quer vencer, há algo que você quer superar, há algo que quer... Você está paralisado, não, eu tenho que prosseguir, a minha vida tem que continuar, eu tenho que me consertar, mas para você lhe parece impossível. Então eu quero primeiro, você que diz que é difícil, e muito difícil, coloque a sua mão sobre o coração. E você, vamos ficar de pé? E você que diz, o meu desafio é impossível, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Você que vive um desafio que para você é impossível. E quando é impossível, a gente pede ajuda a quem? A Deus. Amém? Então você que vive uma situação, olha, superar isso para mim é praticamente impossível. Eu não tenho condições de prosseguir, eu não tenho condições, para mim é impossível ir lá atrás, consertar alguma coisa. Isso é demais para mim. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Amém? Você que está aí no seu lugar, abaixe a sua cabeça. Você que diz, é difícil. Você que diz, é muito difícil. Põe a mão no teu coração. Porque se você diz que é difícil, ou que é muito difícil, você pode fazer. Você tem condições de fazer. Você tem que assumir a responsabilidade de fazer. Então, primeiro eu vou orar por você. Por você que para esse mover para frente, ou esse mover para trás, é difícil para você. Ou é muito difícil para você. Tanto difícil como muito difícil, você tem condições de fazer. E eu quero orar para que o Espírito Santo te ajude, te fortaleça, te revigore, te dê ânimo, te dê coragem, te dê fé, te dê ousadia, te dê humildade. Humildade para pedir perdão, humildade para se consertar, humildade para se retratar. Mas eu queria que você que está com a mão no coração dissesse, eu vou assumir um compromisso e vou fazer. Pai querido, eu abençoo o meu irmão, a minha irmã, que está tomando essa decisão agora de se mover, de sair da paralisia, de sair do congelamento, de sair da murmuração, da acomodação, da conformação. Eu vou me mover para frente se necessário for, e vou me mover para trás se necessário for. Eu abençoo a vida dele, abençoo a vida dela. Que chegue o dia em que ele testemunhe que aquilo que lhe parecia muito difícil, ele venceu com a ajuda de Deus. Eu abençoo a vida dele, eu abençoo a vida dela nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Agora eu quero orar por você que está aqui na frente. Você que diz, é impossível para mim prosseguir.
É impossível para mim avançar. É impossível para mim voltar atrás para consertar alguma coisa. Se é impossível, você tem só um que pode te ajudar: Jesus. Porque Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Então, meu Pai, eu oro pelos irmãos e irmãs que estão aqui, que estão vivendo situações que aos seus olhos é impossível de enfrentar, de confrontar, de resolver. Aos seus olhos não tem saída, aos seus olhos não tem solução, aos seus olhos não tem mais vida depois de tudo isso que aconteceu, aos seus olhos não tem mais força para viver, para prosseguir. Eu te peço, Jesus, abençoa a vida desses homens e mulheres, que aquilo que para eles é impossível, seja possível pela fé. Pela fé ele se levante, pela fé ela se levante, pela fé o impossível se torne uma realidade. Eu abençoo, Pai, a vida do meu irmão, a minha irmã. Eu não sei o que ele está vivendo, mas o Senhor sabe o que ele está vivendo. O que é que coloca esse nesse lugar de impossibilidade? Revigora ele, para ele avançar, prosseguir se necessário for, e para ele consertar o que talvez precisa ser consertado lá atrás, para que o teu plano, o teu propósito, a tua bênção, a tua provisão se torne uma realidade na vida dele, na vida dela. Eu abençoo a vida dele, a vida dela nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.